Bem-vindo ao Giro News FC. É quarta-feira de Copa do Brasil, com 7 jogos de volta da quinta fase. Muita gente boa em campo, então vamos direto à agenda. No horário das 19 horas são 2 jogos. Juventude versus São Paulo, com transmissão pelo Sport TV e Premier, e Vasco versus Paysandu, com transmissão pelo GETV e Sport TV. Meia hora mais tarde, às 19h30, tem Coritiba versus Santos, com transmissão pela Amazon Prime Video. Às 20h30 jogam Mirassol versus RB Bragantino, com transmissão pela Amazon Prime Video. No horário nobre das 21h30 tem 3 jogos: Jacuipense versus Palmeiras, com transmissão pela Amazon Prime Video. Ceará versus Atlético Mineiro, com transmissão pela Sport TV e Premier. E Remo versus Bahia, com transmissão pela Sport TV 2 e Premier. Às 19 da noite, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, um duelo que promete. O São Paulo venceu o jogo de ida por 1-0 com gol de Luciano no Morumbis e precisa apenas de um empate para avançar às oitavas. O Juventude da Série B precisa vencer por 2 ou mais gols para avançar diretamente ou por 1 gol para levar nos pênaltis. Roger Machado confirmou que vai com força máxima ao Jaconi. As baixas seguem extensas: Alan Franco, Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio, Rafael Tolói e Lucas machucados e mais Arboleda e Mike afastados. Ferreirinha e Enzo Dias devem entrar no time. Pelo lado do Juventude, Diogo Barbosa está suspenso por expulsão na ida. O time do Sul não conseguiu finalizar nenhuma vez no alvo em São Paulo. Só que a defesa do Juventude é sólida, apenas 4 gols sofridos em 8 rodadas da Série B. Roger Machado vive momento delicado no São Paulo. O time caiu da liderança isolada para a 4ª posição. O presidente vazou um áudio comprometedor e ele tá com a corda no pescoço. Pontos de atenção: o Alfredo Jaconi tende a produzir jogos truncados com menos de 2,5 gols. Com o São Paulo controlando o resultado e o Juventude precisando abrir, o segundo tempo deve ser mais intenso e com mais cartões. Se você curte o Giro News FC, deixa o like, compartilha com a galera e escreve nos comentários quais jogos você quer ver no próximo vídeo. Também às 19 horas em São Januário, Vasco e Paysandu. O Cruz Maltino venceu a ida por 2-0 em Belém, com 2 gols de Cláudio Spinelli e pode até perder por 1 gol que avança. Renato Gaúcho tem elenco praticamente completo, com exceção dos volantes Jair e Matheus Carvalho, com lesão no joelho. Do lado do Paysandu, líder invicto da Série C, Bruno Bispo tá lesionado e não viaja. Jean Drosny, Matheus Vargas e Jefferson Quintana também estão fora. Pedro Henrique, negociado com o Flamengo, retorna após cumprir suspensão na Série C e deve ser peça importante no meio. Pontos de atenção: o Paysandu precisa de virada histórica, mas a diferença de divisão e a vantagem do Vasco tornam isso improvável. O Cruz Maltino costuma pressionar muito com bola parada e Pablo Vegetti, quando entra, é sempre uma ameaça aérea. Às 19h30 no Couto Pereira, em Curitiba, Coritiba e Santos fazem confronto de Série A. O jogo de ida terminou em 0-0 na Vila Belmiro, com Neymar acertando a trave nos minutos finais e Breno Lopes carimbando travessão pelo lado paranaense. Quem vencer avança, empate leva aos pênaltis. Fernando Seabra tratou a ida como etapa estratégica e agora tem Vini Paulista e Pedro Rocha disponíveis para começar. O zagueiro Maicon, porém, está lesionado na coxa e fica fora. No Santos, Gustavo Henrique é dúvida com lesão no adutor. Vini Lira e Gabriel Menino seguem no DM. A boa notícia é que Rony voltou a atuar. Neymar está na pré-lista de Ancelotti para a Copa e deve jogar o fino da bola. Pontos de atenção: jogo completamente aberto, com o Coritiba em casa e o Santos embalado após vencer o Bragantino. Tendência de partida com menos gols e muito volume de disputa no meio-campo. Neymar deve receber muitas faltas e Josué frequentemente leva cartões. Às 8h30 do Maião, Mirassol versus RB Bragantino. O jogo de ida terminou em 2-2 em Bragança Paulista, então tudo tá em aberto no interior paulista. O Mirassol em grande fase na Libertadores, mas irregular no Brasileirão, joga em casa e tem o apoio da torcida como diferencial. O Bragantino vem de derrota para o Santos e tá pressionado. Pontos de atenção: jogo entre times paulistas tende a ser físico e movimentado. Bola parada é arma dos dois lados. Às 21h30 no Estádio do Café em Londrina, Jacuipense versus Palmeiras. O Verdão goleou por 3-0 na ida, com gols de Ramon Souza 2 vezes e Felipe Anderson, e pode perder por até 2 gols que ainda avança. Abel Ferreira deve promover rodagem no elenco. Jogadores como Alan, Flaco Lopes e Gabriel Menino podem ganhar espaço. Andreas Pereira tomou uma joelhada nas costas contra o Remo e é dúvida. Piquerez, Vitor Roque e Arthur seguem fora. O Jacuipense disputa a Série D e precisa de 4 gols de diferença para se classificar no tempo normal. Pontos de atenção: com o Palmeiras em elenco misto, o Jacuipense tenta explorar os espaços deixados pelos reservas. Flaco Lopes, quando começa, tem boa média de finalização. Alta probabilidade de o Palmeiras marcar e confirmar a vaga sem drama.
Às 21h30 no Castelão, em Fortaleza, uma decisão Ceará versus Atlético Mineiro. O Atlético venceu a ida por 2-1 na Arena MRV, com gols de Cassierra e Renan Lodge e Wendel Silva descontando para o Ceará. O Vozão precisa vencer por 2 gols para avançar direto ou por 1 para levar aos pênaltis. Bernard saiu lesionado na ida e é dúvida. Alan Minda, que já voltou a marcar, é a boa notícia do Galo. Cassierra vive boa fase. Do lado do Ceará, Mozart descreveu o jogo como uma final de Copa do Mundo em coletiva. O Vozão vive sequência de 3 derrotas consecutivas, mas o Castelão lotado pode ser o ingrediente que faltava para o torcedor acreditar na virada. Pontos de atenção: com o Ceará obrigado a atacar, os espaços para os contra-ataques de Cassierra e Coelho podem ser letais. Alta probabilidade de o Atlético Mineiro marcar algum gol na partida. Às 21h30, no Mangueirão, em Belém, Remo e Bahia. O Remo empatou com o Palmeiras na última rodada em casa e o espírito está elevado. O Bahia venceu o jogo de ida por 1-0 em Salvador e pode empatar ou perder por 1 gol que avança. Rogério Ceni deve colocar um time misto pensando no Brasileirão. Luciano Juba, a estrela do tricolor baiano, provavelmente descansa. Pontos de atenção: com o Bahia podendo preservar jogadores, o Remo pode surpreender. Fique de olho no primeiro tempo, que costuma ser mais equilibrado. Isso é tudo! Giro News FC, seu canal de notícias sobre futebol. Até a próxima!